Só Deus dá e só Deus tira. Racismo. Uma das principais acusações contra o senhor é de que o senhor seria racista, por conta, sobretudo, de uma frase que o senhor escreveu no microblog Twitter, que eu repito aqui entre aspas: africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Ponto. Isso é fato. Fecham aspas. Como o senhor explicaria essa frase? Eu expliquei que o fato é que os africanos descendem de um filho de Noé que havia recebido uma maldição patriarcal. Esse é o fato. Não tem como fugir disso. Você me permite ler? Eu trouxe até aqui, sabia que você ia me perguntar isso. O grande Castro Alves, um dos maiores poetas abolicionistas do Brasil, levantou uma problemática em seu poema. Olha o que ele diz no poema Vozes da África. Foi depois do dilúvio, um viadante, negro, sombrio, pálido, arquejante, descia do Arará. E eu disse ao peregrino fulminado, Cão, que é o filho de Noé, serás meu esposo bem-amado, serei tu, Eloá. Desde este dia, o vento da desgraça, por meus cabelos ululando, passa o anátema cruel. As tribos erram do areal nas vagas e a nômada faminto conta as plagas no rápido corcel. Vi a ciência desertar do Egito, vi meu povo seguir, judeu maldito, trilho da perdição. Depois vi minha prole desgraçada pelas garras da Europa arrebatada, amestrado falcão. Um abolicionista cita o que eu citei. Um filho de Noé que desce aqui do dilúvio e que tem a pele da sua cor, ou a cor da sua pele negra, e que corre sobre ele algumas desgraças em forma de maldição. E nem por isso ele é racista. Mas veja só, as circunstâncias e as conjunturas vão mudando conforme a sociedade vai evoluindo. Recentemente houve, inclusive, uma polêmica sobre livros de Monteiro Lobato. O senhor deve ter acompanhado se eram ou não eram racistas, as histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo. Para nós isso é uma coisa horrível. Conforme vão evoluindo os povos, as sociedades, os conceitos, também as interpretações mudam. Nesse caso específico, ao citar essa frase, que aos olhos de outros pode ter conteúdo racista, o senhor deveria ter um cuidado talvez maior ao citá-la para não permitir que ela ficasse fora do contexto? Eu jamais pensei que isso aconteceria, até porque eu estava falando no Twitter, e um homem que fala 140 caracteres não pode ser medido só por ele. Para ser racista você tem que ter um histórico. Mas hoje, se fosse hoje, como o senhor escreveria isso hoje? Escreveria da mesma forma, só que imploraria para as pessoas, a frase não termina aqui. Cortaria umas 3, 4 palavrinhas e assim, continua. E continuaria escrevendo embaixo, porque da outra vez eu estava citando pensamentos filosóficos, citei várias vertentes, incluindo essa. O senhor seria mais cuidadoso, então? Terminei dizendo que toda maldição foi quebrada na cruz de Cristo, ou seja, não há mais maldição nenhuma. Eu apenas citei que toda maldição podia ser quebrada na cruz de Cristo. Mas a maldade está nos olhos de quem vê, Fernando. As pessoas viram maldade nisso. Quem fez isso? Eu sei quem foi. Foi um grupo de pessoas que ficam na internet, são pagos para isso, um grupo de militantes. Quem são eles? O movimento GLBT. Isso não tem dúvida nenhuma, já procurei, nós temos os IPs deles, eu tenho tudo isso catalogado. Eles pegam tudo que eu falo. Fez uma investigação sobre quem são? Tudo que eu falo, eles pinçam e jogam de maneira a me denegrir. Essas pessoas, o senhor pretende buscar alguma reparação na justiça? Eu poderia fazer, mas eu não sei se vale a pena, porque eles acabaram empesteando o país inteiro com esse pensamento. Acabaram sendo maldosos. Semana passada... Quem acabou empesteando? O grupo, esse movimento GLBT. Procure aí nas ruas, nas fotos das pessoas, dos movimentos que são contra o racista aqui, entre aspas. Vê se você encontra esse pessoal, só o movimento GLBT. Eu li agora essa semana, se você me permite citar aqui, isso me trouxe conforto, que eu descobri que eu não sou o único que sou perseguido. O Prêmio Nobel da Paz, você deve conhecer muito ele, o Lech Walesa. Lech Walesa, essa semana, escreveu assim na imprensa mundial: homossexuais perseguem e castigam os héteros. Ele foi impedido de dar uma palestra nos Estados Unidos porque ele teve um pensamento contrário ao movimento. Pergunte à sua colega de profissão, a Raquel, aquela menina do SBT, a Raquel Sherazade, o que aconteceu com ela quando ela se posicionou sobre a democracia. Ela não falou sobre o pastor, ela falou sobre a democracia, estão caçando ela.
Pergunte à Rede TV o que aconteceu com eles há 2 anos atrás, quando num programa de brincadeira falaram alguma coisa sobre homossexuais, o movimento LGBT entrou no Ministério Público e o Ministério Público tirou por 24 horas essa emissora do ar. Nem na Venezuela, de Hugo Chávez, tiraram uma emissora do ar por isso. Pergunte, só para concluir, pergunte ao reitor da Universidade Mackenzie, uma das maiores universidades do nosso país, o que aconteceu com eles há 2 anos atrás, quando ele se posicionou contra o casamento homossexual, depedraram a universidade. Então, existe uma ditadura chamada, que eu coloco o nome dela aqui, já é citado, Olavo de Carvalho fala muito sobre isso, gaysista. Eles querem impor o seu estilo de vida e a sua condição sobre mim. E eles lutam contra a minha liberdade de pensamento e a minha liberdade de expressão. Eles lutam pela liberdade sexual deles. Só que antes da liberdade sexual deles, que é secundária, tem que ser permitida a minha liberdade intelectual, a minha liberdade de expressão. Eu posso pensar. Se tirar o meu poder de pensar, eu não vivo. Eu vegeto e morro.